Olá, para quem não me conhece, meu nome é Liz Kotujanski Supino. Eu tenho 43 anos, sou casada, tenho uma filha linda de quase 5 anos e a minha intenção aqui, hoje, é dividir com vocês algumas das experiências boas e ruins que eu tive ao longo da minha vida. Eu também quero trazer para vocês algumas informações sobre saúde, bem-estar, inteligência emocional, gestão de sentimentos, autoconhecimento e estilo de vida saudável que eu encontrei ao longo dessa jornada que eu iniciei há 3 anos. Mas antes de tudo isso, eu preciso contar para vocês como eu decidi por melhorar o meu estilo de vida e a minha saúde. Em 30 de setembro de 2008, eu recebi um diagnóstico de uma doença chamada doença de Crohn. Para quem não sabe, essa é uma doença autoimune que fica no intestino. Ou seja, é como se o meu corpo achasse que o meu intestino é uma doença e desenvolvesse anticorpos e imunidade para atacá-lo, causando uma inflamação e vários sintomas e problemas como diarreia, desnutrição, depressão, sono, conjuntivite e dores abdominais. Essa foi uma época muito difícil, porque além de lidar com os sintomas da própria doença, eu também tive que lidar com os efeitos colaterais das altas doses de medicamentos que eu tive que tomar. Eu tomei muito cortisona, por exemplo, por mais de um ano. Os efeitos colaterais do cortisona são inchaço, pré-diabetes, aumento do colesterol ruim, aumento do peso, fome descontrolada, perda de cabelo, aumento dos pelos no corpo, sangramento na gengiva, acne, ondas de calor, pressão alta, enfim. Eu também tomei imunossupressores, que diminuem a imunidade do corpo e aumentam as chances de ter infecções. Eu tive várias infecções no intestino, na parótida, urinária. E o meu aumento do consumo de antibióticos foi enorme, que também traz efeitos colaterais. Bom, depois de um ano tratando a doença, eu era uma bruxa, gorda, careca, peluda e cheia de estrias. Então, eu passei mais um ano fazendo tratamentos estéticos para minimizar os estragos. Muita coisa eu consegui resolver, a grande maioria, na verdade. Acne, os pelos, o cabelo, a gengiva, tudo fácil de resolver. Mas o peso que eu ganhei, eu não conseguia eliminar. Porque além da fome toda, o cortisona deixa a gente deprimida, deixa a gente sonolenta, e isso tudo também ajuda no ganho de peso. Por um lado, eu estava me vitimizando e pensando, por que será que eu tive que passar por tudo isso? Mas por outro lado, eu nunca me entreguei. E foi assim que eu fui correndo, cuidar de mim e recuperar os estragos. Eu aos poucos fui recuperando a minha autoestima, catando os caquinhos, sabe? Depois de todo esse turbilhão que a minha vida passou, quando a minha vida começou a se estabilizar, em 20 de junho de 2011, minha mãe foi diagnosticada com um câncer também no intestino. Só que esse câncer já estava em estado avançado. Ela estava já com metástases no fígado. Nós começamos uma outra batalha, mas agora pela saúde da minha mãe. Minha mãe passou por muitas coisas desagradáveis durante os 4 anos que ela conviveu com essa doença. Gente, só quem acompanha de perto alguém nessa situação é capaz de entender a força que a gente tem que ter para poder lutar e tentar vencer essa guerra. Mas é essa força que nos é dada todos os dias. Todos os dias a gente levanta e vai buscar mais informação, mais uma indicação de tratamento, ou até uma coisinha bem pequenininha e simples, que só melhore a qualidade de vida da pessoa que está doente. Infelizmente, a gente perdeu essa guerra, e no dia 17 de maio de 2015, minha mãe faleceu. Acompanhar minha mãe nessa jornada me ensinou muitas coisas, muitas. Me ensinou o verdadeiro sentido do amor. Me ensinou que a relação de uma mãe com uma filha ou um filho é mais forte do que tudo. Me trouxe maturidade, me ensinou a ser mais responsável. Me ensinou que quando o amor é grande e incondicional, saber abrir mão é mais forte do que o nosso egoísmo de querer que a pessoa fique, por exemplo.
Além de todas essas coisas que eu aprendi, eu também aprendi muitas coisas práticas. E são essas coisas práticas que eu gostaria de dividir com você. Hoje, para começar, eu queria contar que uma coisa muito importante que eu aprendi é a valorizar um bom médico. Um bom médico, ele escuta o que você fala com atenção. Ele sabe valorizar cada detalhe. Ele se interessa pela sua vida de forma geral e não só pelos seus sintomas. Ele quer entender a saúde dos seus ancestrais. Ele quer saber o que você... mesmo aquilo que para você pode não ser um sintoma, ele vai identificar isso. Os médicos bons, eles não se intimidam com perguntas. Eles não se importam em explicar quantas vezes forem necessárias tudo que eles têm que explicar. Eles falam com você com uma linguagem simples e fácil de ser entendida. Eles não precisam se exibir. Eles avaliam os custos e benefícios dos remédios, dos tratamentos. Eles conversam com outros médicos para poder oferecer cuidados integrais e não só na sua área. Eles retornam ligações e WhatsApp, mesmo que não imediatamente. Eles não têm pressa de terminar uma consulta. Eles fazem um exame físico completo e de qualidade. Identificar um bom médico é fundamental para o sucesso do tratamento e garantir assim um bom estilo de vida. Um bom médico, ele vai te ensinar a prevenir doenças, outras doenças futuras. Ele vai avaliar o seu prontuário e principalmente o seu histórico médico, assim como o histórico médico dos seus pais, avós, irmãos. Uma outra coisa muito importante que eu aprendi é que o melhor médico, e por melhor que seja a intenção dele, por mais que ele se atualize regularmente em congressos, lendo artigos, assinando revistas médicas, etc., médicos só sabem tratar doenças com remédios. Você sabia que os médicos não têm uma única aula de nutrição em 10 anos de faculdade e prática médica? Eles sofrem grandes influências da indústria farmacêutica, que é quem paga, quem produz os congressos, quem paga algumas viagens, quem financia os estudos e as pesquisas, que faz publicações nas revistas médicas. Eles bonificam os médicos de acordo com a quantidade de vezes que eles prescrevem um determinado remédio. Eles até financiam faculdades. Então vamos refletir um pouquinho? Quem ganha dinheiro e quem se beneficia com a sua doença? As indústrias farmacêuticas. Na prática, o que isso quer dizer? Que quando você tem um sintoma ou uma doença, ou quando tem uma predisposição genética para uma doença, eles vão te receitar um remédio, uma droga, para te tratar. Isso é tudo que você não quer. Na verdade, na hora você até acha que quer, porque você quer se livrar da dor, claro. Mas isso, apesar de ser uma coisa muito boa a curto prazo, isso não vai te poupar dor, vai te trazer efeitos colaterais, né? E não tem como você tomar um remédio e não ter um outro desequilíbrio em outra área. Você vai sofrer algum tipo de efeito colateral de qualquer forma. Então, quem tem obrigatoriamente que tentar minimizar os efeitos colaterais e compreender essa perda de saúde é você. É claro que quando esses remédios serão tomados por um longo período de tempo, ou às vezes até para sempre, você vai ter que passar também a tratar os efeitos colaterais. Ou você pode mudar o seu comportamento e entender o que te levou a desenvolver essa doença. Você vai me dizer que eu sou louca e que ninguém escolhe ter uma doença. É claro que não, ninguém escolhe. Mas essa escolha, ela não é consciente. Às vezes, nós temos comportamentos que sabemos ou não que a longo prazo vão fazer a gente perder a saúde. E é sobre esses comportamentos que eu vou falar para você em outros vídeos. Alguns são muito óbvios, como vícios de fumar, por exemplo. Mas outros não são tão óbvios assim. Como, por exemplo, o consumo de farinha ou a moda de tirar as gorduras da dieta. Para
Para finalizar hoje, a terceira coisa que eu aprendi é que a indústria farmacêutica não é a única que te manipula e que te induz ao consumo de seus produtos, né, e curas para você. As indústrias alimentícias também gastam muito dinheiro para você acreditar em verdades que nem sempre são tão verdadeiras assim. Aos poucos eu vou falar para vocês de casos e vou te mostrar por que a população mundial está engordando tanto, perdendo sua saúde para beneficiar a poucas pessoas que se interessam com essa perda. Eu espero que vocês tenham gostado do que eu falei até agora e que assistam os próximos vídeos. Quero muito dividir com você essas informações úteis e eu espero que elas realmente te ajudem a ter um estilo de vida mais saudável e a ter mais qualidade de vida. Espero vocês em breve.